Olá, amigos e amigas. Como prometido, hoje vou dar início no assunto das promessas de Deus. Bom, eu estou um pouco gripada. Para amanhecer ontem, a gripe me pegou. Estou com o corpo bastante dolorido, dor de cabeça, um pouco indisposta, mas nada que irá me atrapalhar de vir aqui falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. E, antes de mais nada, vamos pedir para Ele que venha dirigir este momento, para que todos nós possamos aprender, né? Paizinho querido, graças te dou por mais esse dia que inicia e te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me ungir neste momento, que todo download de sabedoria possa descer sobre mim neste momento e que eu venha falar somente aquilo, Senhor, que o Senhor me permitir falar, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que o Teu Espírito possa falar através de mim, de forma a trazer entendimento, clareza da Tua palavra para cada um de nós, Senhor. Eu entrego esse dia em Tuas mãos, eu entrego esse quadro também em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar? Antes de falar propriamente das promessas, hoje eu vou trazer uma introdução sobre esse tema para a gente entender. E aí sim, na próxima quinta, né, toda terça e quinta, vou estar falando sobre as promessas. Eu venho trazendo um tema, promessas sobre um determinado tema. Então hoje eu até fiz algumas anotações porque o assunto é bem vasto e aí vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o que é promessa? Promessa é um compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo, né? Então, quando alguém fala assim, as promessas de Deus irão se cumprir sobre a sua vida. O que você entende sobre isso? Bom, às vezes a gente pode pensar que a realização dos nossos sonhos são realizações das promessas de Deus. Mas não é isso. Deus pode sim realizar nossos sonhos, né? Se esses não forem atrapalhar nossa missão de vida, né? Porque às vezes temos sonhos como humanos, né? Que somos, e Deus às vezes pode sim, né? Realizar esses nossos sonhos. Ele é soberano, Ele decide. E como eu falei, se esses nossos sonhos não forem atrapalhar o propósito que Ele tem para a nossa vida, não é porque Ele não realizar, não é mesmo? Só que a gente não pode confundir uma coisa com outra, porque, na verdade, as promessas de Deus trata-se de uma comunicação explícita da vontade dEle aos homens, que tem como resultado a ação soberana de Deus, que move a nossa vida e tem como objetivo final a glória de Deus e não atender às nossas necessidades. Exemplo disso, a gente pode ver as promessas que Ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus ali não estava interessado em atender as demandas pessoais deles. Como eu falei, Ele pode fazer isso e Ele faz muitas vezes. Porém, quando Deus liberou promessas para esses personagens bíblicos, Deus estava vendo ali como finalidade a pessoa de Cristo, né? Ali demonstrar e exaltar a pessoa de Cristo, já ali no Velho Testamento. Então, as promessas que essas pessoas receberam, elas eram permeadas de bênção por ações de Deus, com os objetivos que sempre resultariam nas evidências de sua vontade entre os homens, na revelação de Cristo, na sua justiça e graça. E aí, a gente percebe que Deus nos deixa saber, por meio das suas promessas na Bíblia, aquilo mesmo que Ele já estabeleceu. Então, diante disso, a gente vê que Deus não está disponível para atender nossas vontades, necessidades sim, mas Ele não está ali para atender nossas vontades, realizar nossos sonhos, não é isso.
Deus é majestoso e por sua misericórdia nos deixa saber parte daquilo que Ele mesmo já providenciou em seu plano eterno e que por graça nos permite fazer parte desse plano. Então, quando ele prometeu a Abraão, né, um filho, ele fez isso. Ele estava deixando Abraão saber parte já do seu propósito, né? Aquilo que ele já estava planejando, aliás, já tinha planejado, estava não, né? Já tinha planejado. E aí, essa promessa que ele deu a Abraão de que a nação seria numerosa, a partir da sua descendência, apontaria para o estabelecimento da nação de Israel e do surgimento do Messias no seio deste povo. E aí, diante dessa promessa que Deus fez a Abraão, nasceu Isaque. Quando Isaque cresceu, se tornou rapaz e se casou, a esposa dele era estéril. Mas Deus tinha prometido para o pai dele que a descendência dele seria numerosa na terra. Então, confiando nessa promessa, ele orou a Deus e Deus lhe deu filhos, né? Depois também, pelo mesmo modo, Deus abençoou a casa de Jacó, preservando José. Jacó era filho de Isaque. E aí, lembra da história de José? José era um dos filhos de Jacó. A maldade que os irmãos dele fizeram com ele. Se você não conhece a história, procura saber a história de José. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Os irmãos dele fizeram isso porque ficavam com inveja dele, tinham inveja dele, porque achavam que ele era mais amado e querido pelo pai. E aí, mentiram para o pai dele, falando que ele tinha morrido, que um bicho tinha matado ele, um bicho feroz, que eles só encontraram a capa suja de sangue. Então, nesse momento, diante dessa promessa lá atrás, Deus protegeu, porque na verdade eles queriam matá-lo. Depois um deles falou, não vamos matar não, vamos vender como escravo e pronto, a gente se livra dele de qualquer jeito. Então, nessa ação, Deus estava protegendo José, porque tinha uma missão, toda essa promessa lá atrás, tinha todo um processo desenrolando para chegar lá na frente. E aí, tudo isso não aconteceu por causa de Abraão e Sara, de Rebeca ou dos 12 filhos de Jacó, mas por causa do próprio Deus, por seu poder, por sua justiça e para o propósito de salvação dos judeus e gentios que seriam salvos em Cristo Jesus. No entanto, lembre-se, também não foi por causa dos judeus e gentios, que nada mereciam, mas por causa do estabelecimento de sua vontade, que é santa e exalta seu próprio nome. Nenhum homem é o centro das promessas de Deus, exceto Jesus de Nazaré. Jesus foi o centro das promessas de Deus. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a primeira coisa, a gente tem que pedir a ação do Espírito Santo para que a gente consiga aprender sobre as promessas de Deus. Então, a partir daí, a gente pode pedir que a nossa vida sirva às promessas de Deus neste tempo que vivemos hoje. Isso é pedir segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus e em seu nome, né? Uma vez eu vi o Thiago Brunet pregando sobre propósito. E ele estava falando que todo propósito, ele nunca vai ser para abençoar a pessoa própria, sim outros. Com isso ela também é abençoada. Então, assim, quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, que aquilo que a gente está pedindo só nós seremos beneficiados, a chance da nossa oração ser atendida é pequena, porque ele sempre tem um propósito maior. Ele sempre tem o transbordo, que o Pablo Marçal gosta muito de falar do transbordo. Deus sempre vai nos usar para transbordar na vida dos outros, sempre. E aí até eu anotei aqui um versículo lá em Tiago 4,3 que fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, até nisso a gente precisa ter conhecimento de como pedir, né? Como a gente deve pedir. E aí, seguindo ainda, a gente pode fazer uma pergunta: mas como eu posso saber quais são as promessas de Deus para mim? Bom, há centenas de promessas na Bíblia e como que a gente vai saber, né? Qual delas se aplicam a nós ou quais podemos reivindicar? Então, porque assim, ó, na Bíblia tem promessas gerais e tem promessas específicas. Então, a promessa geral é aquela dada pelo Espírito Santo a todos os crentes.
em todas as épocas. Quando o autor escreveu a promessa, ele não estabeleceu limitações no período ou no destinatário. Então, a promessa geral é assim, né? Serve para todos, em qualquer época. E aí, existem as promessas, como eu falei, gerais, específicas, e existe promessas... Aqui eu coloquei alguns exemplos de promessas que são gerais para todos os cristãos. Promessas com a esperança de vida eterna, por exemplo. Promessas sobre a volta de Jesus, do novo céu, nova terra, a vitória da igreja sobre as portas do inferno, a presença do Espírito Santo nos crentes. Aqui eu coloquei aqui, um exemplo de promessa geral. Lá em 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa promessa ela é baseada na natureza indulgente de Deus. Está disponível para todos os crentes, em todos os lugares. Aqui, ela tem uma condição, se confessarmos os nossos pecados. Então, a partir do momento que alguém se arrepende e confessa os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui é uma promessa geral, né? E aí, outro exemplo também, em Filipenses 4,7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa promessa é feita a todos aqueles que se recusam a se preocuparem e aí levam os pedidos a Deus, confiando que Deus, né, está no controle de tudo. Então, se a gente age dessa forma, ele promete que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração das ansiedades, das preocupações, não é mesmo? E aí vem muitas outras promessas gerais que depois, ao longo do que eu for falando sobre as promessas, Magda também vai falar, a gente vai dividir por temas, então vai ser bem legal porque a gente vai trazer várias promessas, vários temas aí, tá? Então, falando ainda sobre os tipos de promessas, então existem as promessas gerais, existem algumas promessas que são específicas para alguns indivíduos e não se aplicam a todos. Por exemplo, lá na Bíblia teve uma promessa que foi feita ao rei Ezequias. Ele estava doente para morrer e aí ele clamou a Deus e aí pediu a Deus que não deixasse ele morrer, que ele queria viver mais. Aí Deus prometeu dar-lhe mais 15 anos de vida. E aí esse texto nos mostra que Deus tem poder sobre a vida e a morte, mas não é uma promessa de sobrevida para nenhum outro homem. Aqui a promessa foi específica para o rei Ezequias. Teve também, quer ver, eu anotei uma outra aqui, uma profecia, promessa que foi dirigida a Maria, mãe de Jesus, e foi cumprida em sua vida. Estava assim, foi falado assim para ela, também uma espada transpassará tua própria alma. Quando Jesus foi crucificado, né? Então, assim, aqui foi algo que foi falado, direcionado a ela. Então, já aconteceu e não vai acontecer com nenhuma outra pessoa, que foi específica, assim como essa aqui do rei Ezequias. Teve muitas promessas que foram feitas a Israel, lá naquela época, lá do Egito, lá aliás, na época do Egito no deserto. Então, essas promessas não se aplicam a nós hoje. Deus, por exemplo, prometeu aos israelitas que se eles obedecessem seus mandamentos, eles iriam bem. Mas se desobedecessem, seriam desterrados, eles seriam espalhados por várias nações. E aconteceu, porque o povo obstinado que foi esse povo naquela época, né? Não é diferente hoje, tá? Hoje o povo também é obstinado, porque aqui está tudo registrado ali na Bíblia. Quando a gente vai olhar, tem muita semelhança com o povo de hoje. E ainda existem aquelas promessas pessoais que Deus dá por meio de seus profetas. Às vezes Deus usa alguém, tem pessoas que têm dons de visão, de revelação, tá? E isso é real. O mundo espiritual é tão real quanto o natural que a gente pode ver. E existem pessoas com esses dons.
E aí, às vezes Deus dá algumas visões ou revelações para alguém e entregar para outras pessoas. Então, Deus direciona cada pessoa individualmente. Há pessoas que recebem promessa específica que irão gravar um CD de música evangélica, por exemplo, outras que se tornarão evangelistas de tempo integral, outras que se tornarão médicos, missionários e por aí vai. A pessoa recebe uma palavra. Só que a gente tem que observar o contexto, porque existe gente que se deixa levar pela emoção e às vezes vem e entrega uma palavra e que aquela palavra não se concretiza. Ou seja, a pessoa se deixou levar ali pelo emocional e aquilo ali não foi Deus que prometeu. Quando eu falo que a gente tem que olhar o contexto, vamos supor, eu, por exemplo, não sei cantar nada, não tenho voz para ser cantora. Até eu cantei um corinho junto com a Magda aí, para a Magda, ela colocou aí no YouTube. Eu tava até mais ou menos afinadinha ali, mas não é voz de cantora, né, gente? Aquela canção ali, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Depois vou colocar aqui abaixo também na descrição do vídeo, porque apesar da minha voz não ser boa para cantar, o corinho é maravilhoso porque nos incentiva a abençoar nossos objetos, nossa família, nossa casa. Mas retornando ao assunto, eu não tenho voz para ser cantora. Aí alguém vem e me entrega uma mensagem falando que Deus falou que eu vou gravar um CD, que eu vou ser cantora. Aí eu vou, tudo bem, que só se Deus fizer um milagre, né? Para Deus nada é impossível. Mas geralmente a gente já nasce com aquela tendência, com mais facilidade, com aquele dom para determinada coisa. Então, aí eu recebo uma mensagem que eu vou gravar um CD e eu, numa desafinação total. Então, assim, fica um pouco estranho. Geralmente é algo que a gente já tem facilidade. Deus vai usando a gente. Algumas coisas pode ser até que não. Por exemplo, eu me comunico bem com as pessoas e tal, mas via que gravar já cria um pouquinho de dificuldade, mas não é nada que vai me impedir. É algo que eu consigo desenvolver e alcançar. Por exemplo, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, ele ficou desesperado. Ele falou, mas ele era gago. Ele falava, mas eu sou gago, como é que eu vou fazer? Deus falou assim, não, porque Deus capacita os escolhidos. Mas tem coisa que a gente já olha no contexto que é só mesmo algumas dificuldades que podem ser vencidas, né? Então, quando é para a gente observar o contexto, é nesse sentido, né? A coisa não pode fugir muito ali do que a gente está acostumado, senão fica um pouco estranho, né? Então, diante de todas as informações dos tipos de promessas, aí a gente pode fazer uma pergunta. Como alcançar as promessas de Deus? Bom, o melhor meio do cristão alcançar as promessas de Deus é enquadrando-se naquilo que Deus quer para nós. Em Hebreus 10:36, diz assim: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então aqui é uma forma, né? Perseverança, ter fé, não desanimar, ter paciência para esperar, né? E aí, em Mateus 6:33, fala assim, quer ver? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E agora eu vou falar sobre algumas características daqueles que alcançaram as promessas. Bom, uma característica daqueles que alcançaram as promessas é uma confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Existe uma relação íntima entre a fé e as promessas de Deus. Também outra característica, um convencimento interior acerca do mundo invisível. Todas as pessoas que têm fé têm a certeza de que o mundo invisível é real, que é o mundo espiritual, né? Todos têm a convicção de fatos que não se veem. E uma última característica é uma perseverança para esperar pelo tempo do cumprimento, né? Muitas pessoas ali na Bíblia a gente vê que esperaram muitos anos, outras nem tanto, mas certo é que quando você está esperando, você não sabe quanto tempo vai demorar, né? E aí a diferença entre aqueles que alcançam as promessas daqueles que não alcançam é a perseverança, a persistência,
a paciência de esperar. E aí, nós temos certeza quanto às promessas divinas, que as promessas de Deus são infalíveis. Deus sempre cumpre as suas promessas, desculpa, porque Deus é fiel e justo, Ele não pode mentir, porque suas promessas foram dadas com juramento. Deus nunca se retrata ou altera as suas promessas. Em lugar nenhum na Bíblia você encontra que Ele retratou ou retirou ali, alterou suas promessas. A palavra de Deus é fiel. Temos em Cristo a garantia das promessas. Deus pode fazer o impossível. As promessas da nova aliança são melhores do que a da velha aliança. As promessas de Deus são preciosas e grandes, santas e fiéis. Que maravilhoso, né? Então hoje eu quis trazer aqui essa introdução sobre promessas, para que a gente entenda, né? Porque às vezes são quase 8.000 promessas, alguns falam que são mais de 8.000, tem ali alguns entendem uma coisa, outros entendem outra, mas fato vamos colocar aí quase 8.000 promessas, mas todas essas promessas que tem lá são para nós? Não. Tem promessas ali que foram feitas especificamente para algumas pessoas, já se cumpriu, está lá só registrado. Tem promessas que foi para o povo de Israel naquela época, que não se aplica hoje, apesar de que serve como base, conhecimento para a gente ver que realmente tudo que Deus promete Ele cumpre, porque vem numa ordem ali, cronológica, que você vai vendo, que Deus prometeu lá atrás e de fato se cumpriu da forma como Ele falou. Então, tudo aquilo dali nos ajuda a entender e reconhecer como que Deus é fiel e que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E aí, existem as promessas de ordem geral, que serve para qualquer pessoa que cumprir com aquele pré-requisito, né? E tem promessas que a gente pode reivindicar, porque tá ali, se a gente fizer daquela forma, a gente usufrui daquela promessa. E tem as específicas, que Deus usa alguém para liberar aquela promessa sobre a nossa vida. E aí a gente deve sempre lembrar que a promessa de Deus sempre vai ser para exaltar o seu santo nome, né? E às vezes você pode falar assim, Jocélia, mas então, onde fica o livre-arbítrio? Se Deus, a promessa dele já está condicionada a algo que ele planejou, como assim? Então eu não tenho direito, ou então, e os meus sonhos, né? A gente pode perguntar assim, mas lembra que as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem consigo desgostos. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. Então, tudo aquilo que Ele nos promete, tudo aquilo que Ele tem de plano para nós, é algo inimaginável por nós. Ele fala, eu sei bem os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para os fins que desejais. Então, confie que Deus sempre tem o melhor para você. Ele sempre tem o melhor para nós. Então, quando você for orar, peça a Ele para que você possa fazer parte desse plano maravilhoso que Ele tem, que você possa viver as promessas dEle, porque como aqui mesmo eu falei, logo não há um Deus disponível para atender nossa vontade, para nos realizar, mas um Deus majestoso, que por sua misericórdia nos deixa saber parte daquilo que Ele mesmo já providenciou em seu plano eterno e que por graça nos permite fazer parte deste plano. Que a gente possa pedir a Deus, né, que a nossa vida sirva a essas promessas no tempo de hoje, para que a gente possa glorificar o nome de Jesus, porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, que no dia de hoje você possa se regozijar por poder participar do plano eterno de Deus e aprender um pouquinho mais sobre as promessas, aquelas que a gente pode reivindicar, aquelas que a gente tá ali no geral, que serve para qualquer um, aquelas específicas que Deus já liberou ou vai liberar sobre nossas vidas. Eu mesma tenho promessa específica que foi liberada lá atrás, que ainda não aconteceu, mas creio eu que está próximo de acontecer, porque tudo que tem acontecido, eu vejo cada dia mais a promessa se aproximando, e é maravilhoso, até me emocionei.
Então, essa é a mensagem de hoje. Na próxima quinta eu vou vir trazendo, eu quero falar sobre os 2 primeiros tópicos que eu quero falar, sobre perdão e salvação. Então eu vou trazer promessas que falam sobre perdão e salvação, e cada terça e quinta eu venho trazendo ali um tema com promessas para aquele tema, tá bom? Então, um ótimo dia para todos, façam um excelente dia. Eu digo façam, quem fala assim eu aprendi com o Pablo Marçal, a Magda já citou aí, e eu achei assim maravilhoso e faz todo sentido, porque claro, quando a gente fala assim, tenha um ótimo dia, é o nosso desejo para a pessoa, tenha um ótimo dia, mas não adianta eu desejar um ótimo dia para você se as suas atitudes não fizerem com que seu dia seja bom. Então, eu passei a adotar, em vez de falar tenha um ótimo dia, faça um excelente dia, faça um excepcional dia, porque são suas atitudes, são nossas atitudes que irão determinar o nosso dia, não é mesmo? Então, um beijo para todos e até a próxima. Já ia me esquecendo, não esqueçam de dar um pulinho lá no canal da Magda, ela está falando sobre provérbios e vai começar a falar sobre as bênçãos também, não sei ainda qual dia, mas ela já está, se eu não me engano, já foram uns 3 ou 4 vídeos sobre provérbios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist do livro de provérbios que ela está ensinando, tá bom? Então, dê um pulinho lá no canal dela também, porque está muito bom. Agora sim, um beijo e até a próxima.